Excelente noite, gente, gurus, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre estou feito na vida, né? Como você se torna uma pessoa feita na vida. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Nossa, eu tô feita na vida, né? Eu já dá vontade de fazer uma... Mas eu tô feita na vida de um jeito, né? Então a gente vai falar sobre isso. Fique aqui, vamos fazer até o final, vocês vão se surpreender realmente com esse tema que a gente trouxe aqui hoje, certo? Para começar, vamos... Leda, excelente noite! Vamos fazer a nossa respiração, que essa respiração eu estou explicando para vocês todos os dias, né? Todas as noites na nossa aula, que ela ajuda a abrir mais, expandir um pouco mais a mente, esvaziar um pouco do estresse do dia a dia, ou seja, se você tem alguma decisão para tomar... Oi, Aveli, excelente noite! Tem alguma decisão para tomar, algo a fazer no seu negócio, tem alguma coisa emperrada, só fazer essa respiração que vai abrir aí as possibilidades, tá? Vocês vão conseguir olhar um pouco mais para as possibilidades para resolver aí, para trazer solução para alguma questão que vocês estão tendo que enfrentar no negócio de vocês, certo? A outra coisa que eu tenho para falar, para avisar para vocês, é que os 2 e-books estão disponíveis no site gratuitamente. O primeiro é o autoguia em que vocês preenchem todos os dias e vão acessando emoções do passado para que fortaleça você internamente, né? Para que você crie uma base interna de realmente ser poderosa, de ser poderoso, né? De não fraquejar. Esse um dos motivos de você fazer esse autoguia, baixar lá, é gratuito no nosso site. E o segundo e-book gratuito é a jornada para sair da crise. Você sai da crise fazendo 24 exercícios que a gente passa lá. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou da prática, né? Vamos praticar, porque informação, hoje eu estava até lendo o livro de David Hawkins. Essa semana eu tô com o David Hawkins, né? Eu e ele. E ele fala justamente disso. Nós somos contaminadas de informação. Nós já temos bastante informação. Agora a gente precisa colocar em prática. A gente precisa agir, certo? E muito do que a gente não faz, né? Ou seja, a gente tem muita informação, a gente sabe como é que se processa algo, mas a gente não age por quê? Porque existe aí uma insegurança. E de onde vem essa insegurança, Daniela? Vem de algo do sistema familiar. Vem de algo ali que você não recebeu, principalmente do seu pai. Então, quando a gente vê pessoas muito inseguras, é porque faltou receber ali algo do pai. E hoje tem uma série de pessoas muito inseguras. Por quê? Porque nós somos de uma geração em que muitas mulheres se separaram, esses filhos não tiveram muito acesso ao pai, não tiveram muito acesso ao masculino, e aí sente falta disso. Por isso que existe aí uma certa insegurança. E as mulheres, principalmente, que não tiveram um pai muito presente na infância, elas buscam no cônjuge essa segurança. E o cônjuge não vai trazer segurança. Oi, Paula, boa noite! O que vai trazer essa segurança? A gente aqui agindo, se conhecendo e se fortalecendo, fazendo as meditações e tudo que a gente vai propondo aqui para a gente acessar cada vez mais o nosso sistema familiar e olhando cada um desses aspectos e desemaranhando, certo? Eu estava aqui vendo o trecho do David Hawkins, que ele fala dessa parte, né, do conhecimento, que estar feito na vida não vem de necessidade. Não vem de estar buscando por resultados lá fora, ou seja, não vem de buscar mais informação, não vem de estudar mais, de fazer mais um curso, de fazer algo mais se você nem aplicou. Hoje eu li uma pessoa aqui, eu acho que foi a Isis, que colocou aqui na rede social, ela disse que lê um livro por mês, porque tem gente que lê 10 livros por mês e não pratica um. Então ela disse que decidiu na vida dela um livro por mês e eu lendo esse livro eu vou praticar o que tem ali naquele livro. Isso aí foi sensacional, essa sacada dela. Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Que estar feito na vida não vem de necessidade, não vem de estar buscando por resultados lá fora, vem de se conectar com essa certeza em nós mesmos, em nós mesmas, sabe? Eu estou feita na vida, eu estou feito na vida. Então, vamos fazer a respiração de todos os dias, os 2 pés bem firmes no chão.
as mãos repousadas sobre as pernas, a coluna o mais ereta possível, e a gente vai inspirar e expirar pelo nariz algumas vezes. Depois você vai esvaziar totalmente os pulmões, né, o corpo do ar, e ficar alguns segundos sem respirar, tudo parado, e depois inspira e aí segura o ar lá dentro, mais alguns segundos, e aí solta, certo? Então vamos lá? Inspira, solta totalmente o ar e ficamos alguns segundos sem ar. Inspira, segure o ar. Solte o ar. Mais uma vez, algumas respirações pelo nariz. Inspire. Esvazia totalmente o pulmão. Segura os pulmões vazios sem ar. Inspira. Segura o ar. Solte o ar. Respirando normalmente, aos poucos mexendo os pés, os dedos dos pés, o dedo das mãos. Muito louca a sensação que dá essa respiração. Agora, quando eu tava segurando, né, o ar, eu senti o peito fazer assim, puf, puf, puf. Tudo é bom, gente, tudo é bom, tá? É bom que a gente vai conhecendo as sensações do nosso corpo e vai conhecendo a sensação principal de quê? A percepção de algo se abrindo, né? De a gente abrindo espaço realmente, tá? Então vamos agora aqui falar um pouco sobre essa conexão que o David Hawkins fala, né? De se conectar com essa certeza em nós mesmos, em nós mesmas, de estarmos feitas na vida. Porque a maioria de nós, quando está na inconsciência, o que é que a gente acha? A gente acha que sempre está faltando alguma coisa na vida, a gente sempre acha que tem algo a fazer na vida. E estamos muito longe de ter essa sensação, essa percepção de que, ó, nossa, eu tô feita na vida. Eu tô muito feita na vida. Falem isso aí em voz alta para vocês, né? Batendo assim no peito. Eu tô feita na vida. Eu estou feita na vida. Não olhe para as paredes, não olhe aí para a situação que você está vivendo agora, não olhe para o contexto que está acontecendo agora, mas repita isso para você agora. Como eu estou feita na vida? Faz até, né, assim, eu estou feita nessa vida. Como eu estou feita nessa vida? Eu estou feita na vida. E comece a perceber que sensações, que percepções começam a emergir no corpo. Então é isso que a gente vai exercitar cada vez mais, trazer para a superfície, vamos dizer assim. Porque vamos dizer assim, nós viemos da união do nosso pai e da nossa mãe. E quando eu falo mãe, são os biológicos. Porque às vezes acontece muita confusão em constelação de chegar alguém e falar, ah, meu pai, minha mãe, e a pessoa tá ali falando meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, lá no meio do caminho que a gente olha para o sistema dela e percebe que, oxe, esse pai, essa mãe dela tá meio esquisito.
E aí quando a gente vai ver, esse pai e essa mãe que ela tá falando são pais adotivos, são pessoas que criaram. E nada substitui o pai e a mãe biológicos, tá? Minha avó cuidou de mim, minha tia cuidou de mim, meu tio cuidou de mim, minha prima cuidou de mim, a vizinha cuidou de mim. Eu já tive caso, né, que a pessoa foi adotada pela patroa da empregada, da mãe dela, né? A mãe era empregada e a patroa adotou a criança, né? E isso gera uma perturbação assim inconsciente. Tem que estar muito consciente, tem que ter uma informação muito positiva para que essa pessoa que cresceu realmente tome consciência e fique realmente nessa sensação, nessa percepção de que está feita na vida. O que é que está por trás de uma afirmação como essa? Leda colocou aqui, coisa boa. Dá uma sensação boa mesmo, né? Estou feita na vida. O que é que está por trás de a gente não sentir isso? Por que a gente precisa estar se lembrando disso? Por que a gente não consegue ter uma conexão tão forte todos os dias, todos os momentos da nossa vida, de que a gente está feita na vida? Porque sempre tem essa sensação de resposta que vocês encontram na constelação medial. Eita, esqueci de fazer uma coisa aqui, tomara que não caia. É que quando nós não recebemos a vida por completo do nosso pai e da nossa mãe biológicos, nós sempre vamos ter essa sensação, essa percepção que está faltando algo, está faltando alguém, a sensação de vazio, né? Que muita gente traz para mim essa sensação de vazio. Está faltando, o que é que está faltando, né? Tem pessoas que chegam, tem dinheiro, tem tudo que precisa, tem material, tem um casamento legal, tem filhos maravilhosos, tem saúde. E a pessoa chega dizendo, mas está faltando alguma coisa, o que é que está faltando? Que sensação é essa de vazio? Às vezes a empresa, o negócio está prosperando, está dando tudo, está dando tudo certo, as coisas estão caminhando. Mas a pessoa... outro dia eu vi a entrevista de Paulo de Paula. Paulo de Paula é um mega empresário, eu considero um mega empresário, porque ele era, né? Ele vendeu a universidade. Ele era dono de uma universidade que tinha mais de... que formou aí por baixo mais de 20 mil pessoas, né? 20 mil pessoas hoje que trabalham no mercado de trabalho se formaram ali naquela universidade de Paulo de Paula. E ele fala que conta nesse livro dele, né? O livro dele o livro de Paulo de Paula. Digo depois para vocês, eu vou colocar na descrição. E ele fala que chegou um momento que ele, mesmo tendo ali um negócio super próspero, com mais de 1.000 funcionários, ele já tinha 4 unidades dessa universidade, só aqui no Rio Grande do Norte. E hoje essa universidade está internacional, ele vendeu, né, para Laureate International. E hoje ele até está com um colégio também, né? Esse empresário ele não para. Só que ele dizia que, apesar de todo esse sucesso que ele estava tendo, ele percebeu que ele não tinha sucesso, porque ele chegava à noite e ele não tinha uma sensação de satisfação. Ele não tinha essa sensação aqui. Estou feita na vida. Eu estou feita na vida. Oi, Jaque! Já mandou aviãozinho? Como é aviãozinho, hein? Aviãozinho. Aviãozinho é quando você chama as pessoas, é? Valeu, muito bom. Então, ele dizia que ele tinha essa sensação na vida, de que estava faltando alguma coisa. E ele, sabe o que foi que ele fez, minha gente? Quando eu vi isso no livro dele, eu disse, gente, constelação medial, ele não falou esse nome, mas ele fez uma constelação medial. Ele falou que ele precisou ir se conectar com o pai e a mãe dele. O que foi que aconteceu no decorrer da vida dele? Ele era criança humilde lá no interior de Minas Gerais, morava num sítio, o pai e a mãe eram caseiros desse sítio, lá do interiorzão. E aí, quando ele fez 14, 15 anos, ele saiu desse interiorzão, deixou o pai e a mãe lá e foi para Belo Horizonte, se eu não me engano. E aí, quando chegou lá, ele foi fazer o curso ele fez um curso da aeronáutica, ele foi da aeronáutica, né? E depois ele veio aqui para Natal, porque transfere, né, a pessoa,
E aí ele veio aqui para Natal. Quando chegou aqui em Natal, ele passou a trabalhar numa loja de peças e aprendeu tudo ali, observando. E foi assim que ele teve a ideia de fundar a Unipec, né, que depois se tornou UNP e hoje é a Laureate International e é uma rede de universidades, né? E hoje ele está à frente de. Hoje, ele na verdade não está à frente, né? Porque depois a pessoa só se diverte, né? Hoje ele está como uma parceria, como sócio de um colégio internacional também, o Colégio Porto, se eu não me engano. E aí ele começou a ter que olhar novamente para esse passado dele, porque ele teve todo aquele sucesso e ele chegou num ponto em que ele se achava o super fodástico. Nossa, meu pai e minha mãe eram ali caseiros de um sítio lá no interior de Minas Gerais e eu cheguei aqui, ó, no topo. O movimento interior dele, certo? Inconsciente, ele só tomou consciência disso anos depois. Mas o movimento dele inconsciente, quando chegava à noite, tendo todo aquele sucesso do que as pessoas acham que é sucesso, ele tem um negócio super lucrativo, super, né, dando certo na área de educação, ele começou a sentir esse vazio todas as noites. E ele precisou olhar para o sistema familiar dele. E aí hoje, quando ele escreve, oi Diana, boa noite. Já que você é de Minas, ai que massa, olha aí. Conterrânea de Paulo de Paula. Depois vocês procuram aqui o perfil dele e dizem que fui eu que falei. Eu sou aluna também. Ó, sou aluna também da Universidade de Potiguar. Lá em 1999. Lá daquele tempo, né? Que a gente saía sem máscara. Então, ele precisou olhar para isso. Então, às vezes a gente tem um negócio pequeno e a gente lembra de onde a gente veio, a gente honra as pessoas, os nossos ancestrais, de onde nós viemos. Eu já recebi muitas clientes, muitas pessoas que chegam numa arrogância muito grande, falando assim do pai, ai, meu pai, aquele, deixa eu ver o nome aqui, aquele safado, né? Tem um nome que o povo chama assim, né? Pai, aquele safado, ou aquele pai que sacaneou a minha mãe. Então a gente vai vendo aí os emaranhamentos que vai terminando, prejudicando a nossa vida. E aí a gente não consegue nem dar um passo a mais no nosso negócio, não consegue prosperar no nosso negócio. Ou então a gente até consegue prosperar, mas se sabota dessa forma, como ele, que tendo tudo aquilo acontecendo na vida dele, ele chegava à noite em casa e sentia o vazio, achava que estava faltando algo. E eu vejo esse exemplo também em pessoas como o Steve Jobs, que ele tinha um vazio também, ele sempre queria mais, ele queria dominar o mundo, né? Ele queria dominar o mundo e realmente só depois que ele teve o câncer, né, que ele já estava com o câncer, que ele foi atrás das raízes dele. E isso também é um outro aspecto da constelação, que quando a gente adoece, na verdade é alguém do nosso sistema familiar querendo se mostrar. E aí Steve Jobs, quando ele descobriu o câncer, ele foi atrás das raízes dele. E foi quando ele foi atrás dos pais biológicos dele, porque ele já sabia que ele era adotado. Oi, Dri! Boa noite! Ele já sabia que ele era adotado, mas ele nunca tinha ido atrás. Por quê? Porque ele tinha uma mágoa, um ressentimento muito profundo. Tanto é que a própria Louise Hay, né, tá aqui. Louise Hay é sempre minha companheira. Louise Hay, cadê você? Que é a autora do livro Você Pode Curar Sua Vida, ela fala que o câncer é mágoa e ressentimento. Então, realmente, quando ele adoeceu, essa doença veio para ele olhar para aquilo. Então, foi quando ele foi atrás dos pais biológicos dele, ele terminou descobrindo que ele tinha uma irmã biológica, e foi uma felicidade muito grande ali já no finzinho da vida dele, porque quando ele descobriu o câncer, ele já estava ali no bem avançado, né? Então, ele teve esse tempo de resgatar isso e de curar isso na alma dele. Porque se ele não cura isso na alma dele, ele volta numa outra vida aí, se você acredita em próxima vida, ou então os ancestrais dele, os descendentes dele vão carregar esse peso também até que isso seja visto. E ele deixou isso, então eu acredito que ele foi com a alma leve, com a alma limpa. Mas o que eu quero dizer aqui é que ele passou uma vida inteira querendo provar, querendo mostrar que ele podia dominar o mundo, né? E realmente ele conseguiu, ele alcançou esse objetivo. Muitos de nós estamos aqui se comunicando graças a toda a visão dele, né? Ao fato de ter sido visionário.
Então, todos os negócios, todos os empreendedores, eles são movidos por algo do sistema. E é muita arrogância nossa a gente não reconhecer a quem que eu estou servindo, para quem que eu estou, o nome de quem que eu quero levar à frente, né? Com honra. Não em questão de, como eu já presenciei uma vez, que uma pessoa falou assim: você pensa que você está falando com quem? Você está falando com a fulana de tal, fulana da Silva. Não com essa arrogância de você ser de uma família, mas é um movimento que é interior, é interno. Oi, Amanda! É MP Locações. Muito bom, minha gente. Ó, tá dando certo. Cadê Catarina? Cadê Catarina? Não tá aqui não, Catarina. Tá caçando bichinho no jardim. Quem viu meus stories tá entendendo quem é Catarina. Ei, mas minha gente não tem esse tipo de gente, não tem? Que a gente tá toda animada, tá dando certo, as coisas estão dando certo. E a pessoa nem se mexe, parece um zumbi. Então é esse movimento que a gente vai fazer hoje aqui, né? Que a gente já está fazendo, a partir do momento que vocês já estão ouvindo aqui essa informação, de que a gente realmente se conecte com essa sensação interior de eu estou feita na vida. Eu estou feita na vida. A casa tá caindo aos pedaços, você tá doente, tá sentindo dor no corpo todo, você tá cheio de problema, mas comece a falar isso para si mesma, para si mesmo. Eu tô feita na vida. Eu tô feito na vida. Quando a gente fala isso, a gente já começa a perceber a presença do nosso pai biológico aqui atrás do lado direito e da nossa mãe biológica aqui atrás do lado esquerdo. E a gente pode imaginar eles bem grandes assim. E quando eu falo isso, não é para você ir logo assim, porque a nossa mente, o ego da gente, ele é um sacana. Ele faz muito assim, quando a gente não sabe usar ele, tá? Porque ele é bom para trazer uma ganância assim para ele, né? Para a nossa vida, né? Mas quando eu falo isso, eu digo para vocês, vamos imaginar o nosso pai aqui, bem grande do lado direito. Aí eu vou logo daquela lembrança de que meu pai, no dia que meu pai bateu na minha mãe. Aí eu já não consigo acessar isso. Eu pego uma parte de mim assim, eu pego assim um braço e arranco fora. Isso aqui é só um objeto inanimado, porque não tem alma aqui. Não tem a minha energia, a energia do meu pai não tá aqui. Por quê? Porque eu fiz um julgamento em relação ao meu pai. É importante se a gente quer ser feliz, tá, minha gente? Porque às vezes a pessoa é tão orgulhosa, é tão vingativa, tem um ranço tão grande do pai, que fica presa naquela história, fica presa naquele contexto do pai, de que ele bateu na mãe. E aí você termina se envolvendo num outro emaranhamento porque ele bateu na sua mãe, ele não bateu em você. Talvez até bateu, né? Mas vamos dizer que a cena que você lembrou quando lembra do seu pai é daqueles momentos que ele foi ruim com a sua mãe. E aí você está se metendo no meio deles dois. Qual é o nosso papel aqui que exige uma humildade gigante, que é algo que pode se praticar uma vida inteira? É deixar ali o pai e a mãe na vida deles. Ali foi questão deles, questão kármica, deles como casal, é algo que essas duas almas tinham para resolver entre elas. Agora, o que é importante aqui é que uma hora teve um momento ali que esses dois se juntaram e eu nasci através deles. Ponto final. Quando a gente consegue ter essa lucidez de reconhecer isso, vocês percebem que a gente fica a vida inteira contando aquela historinha de naquele dia ele não me deu aquele presente que eu queria, ou ele foi embora, ele me bateu, ele abusou. Vocês percebem quando a gente fica preso nessa historinha, a gente não consegue ficar feita na vida. Por quê? Porque a gente não consegue acessar, a gente não consegue receber, porque tem essa pedra no caminho. Então, claro que a gente precisa olhar para isso, dependendo do nível do grau de trauma que causou para a nossa criança, por causa de alguma atitude que foi feita dele para a gente, precisa olhar para isso especificamente. Mas no caso, se você não tem nada desses traumas, nenhuma dessas dores que foi diretamente infligidas a você, cometidas diretamente a você, se foi algo do relacionamento dele com a sua mãe,
Eu estou aqui para dizer para você que você tem total direito de abraçar o seu pai, mesmo que seja a essência, mesmo que seja esse ser, esse indivíduo que veio para esse mundo para se unir com a sua mãe naquele momento em que você foi concebido, você foi concebida e você pôde estar nesse mundo. Vocês percebem que é uma mudança de foco, é uma troca de foco? É uma troca de foco também, de repente sua mãe trabalhou a vida inteira e seu pai não fez pena nenhuma, não fez porqueira nenhuma. E sua mãe estava ali pagando todas as contas. Olhe para além. O seu olhar deve ser além. Ou seja, seu pai de repente não conseguia pagar as contas, não conseguia trabalhar. Era aquele monte de nome que a mãe chamava, né? E a gente não tá aqui para tirar a razão dela, porque ela sentia também essa coisa, mas ele já era daquele jeito, de repente, quando sua mãe conheceu, e ela já se atraiu por ele por causa de algum emaranhamento do sistema dela também. Então ele é desse jeito, ele era desse jeito por causa de algum emaranhamento no sistema dele. Eu já atendi pessoas aqui que o pai, pronto, o avô, não deixava que o filho estudasse, porque dizia que ele ia garantir tudo. Só que a avó infartou, morreu, e o filho não sabia fazer nada. E aí ele não sabia trabalhar, não sabia fazer nada, porque o que ficou dentro da cabeça dele como programação, como padrão mental era, não precisa fazer nada, eu dou tudo para você. E aí quando ele se viu como pai, ele não pôde proporcionar quase nada para as filhas, porque ele não conseguia trabalhar, porque ele teve uma programação mental muito forte do pai. E aí quando você vai ver mais atrás, por que o pai colocou isso na cabeça do filho? Isso é coisa que um pai faça para um filho, não deixar o filho estudar. Aí quando você vai ver a história do pai dele, ele não conseguiu ter dinheiro, não conseguiu fazer. Então, vai uma coisa, vai girando essa roda e agora vocês podem determinar assim, para em mim essa roda. Oi, Clenice! Oi, Eneide! Bem-vindas! Então, vocês podem falar agora, para em mim essa roda, esse ciclo vicioso, né? Parece uma roda, os hamsterzinhos, né? Porque vai repetindo. E sempre quando isso vai se repetindo, quem está funcionando aí, quem está no comando aí? É o ego. É o ego que está, meu pai não tinha nada. Peraí que eu vou falar que eu sou muito melhor do que o meu pai. Soa o alarme, você não é melhor do que seu pai, coisa nenhuma. Porque se você fosse melhor do que seu pai, você era pai do seu pai. E não filho, filha do seu pai. Tá chegando aí, minha gente, a informação tá chegando aí. Então é essa atitude de humildade que a gente vai começando a desenvolver, porque quando a gente vai entrando nessa atitude de humildade, a gente vai começando a abrir canais, vamos dizer assim, que vocês estão com a torneira fechada. Tem as duas torneirinhas aqui, né? Eu tenho a torneirinha do lado direito, que é o fluxo da vida que vem do meu pai, e tem uma torneirinha aqui do lado esquerdo, que é o fluxo da vida da minha mãe. Só que aí, como eu me queixo do meu pai, porque eu acho que meu pai devia ter feito melhor do que ele fez, ele devia ter sido mais carinhoso, ele devia ter sido mais atencioso, ele devia ter me ensinado isso ou aquilo, devia ter feito milhares de coisas, né? Que a nossa fantasia imagina assim o pai perfeito, o príncipe da Branca de Neve, né? E aí a gente vai aos poucos tomando consciência e baixando um pouquinho a bola, tendo mais humildade de perceber que, nossa, ele veio antes, ele deve ser muito mais competente que eu. Aí a gente vai abrindo essa torneirinha e vai começando a fluir novamente esse fluxo para o nosso lado aí masculino, né? Para a gente ir ganhando equilíbrio. E o mesmo também acontece com a nossa mãe. Eu gosto de falar muito mais do pai, inicialmente agora, mais na frente, quem vai ficar acompanhando aqui todos os dias, a gente vai aprofundando um pouco mais. Por que eu gosto de falar tanto no pai, assim, quando a gente está nesse começo agora? Porque é muito difícil a gente olhar para nossa mãe, porque a gente tem, as mulheres principalmente, e os homens também, uma raiva, mas é uma raiva que está guardada a 7 palmos debaixo da terra, com 7 chaves debaixo da terra. Por quê? Porque a gente foi ensinado pelo sistema educacional, religioso, a gente foi ensinado que a gente deve honrar nossa mãe, respeitar nossa mãe acima de tudo. Mas o mais importante disso tudo também, desse contexto, é que era ela que era a nossa nutriz.
ela que dava de comer pra gente, ela dava comida pra gente. Então a gente, enquanto criança, a maior parte de nós que teve conflito ali em relação pai e mãe, do relacionamento deles, e a gente presenciou isso enquanto filhos, a maioria de nós optou por quem? Pelo lado de quem? Pelo lado da mãe. Certo? E aí a gente terminou excluindo quem? Excluindo o nosso pai e o sistema paterno. E dependendo da mãe que a gente teve, a gente ouvia ainda mais ainda a mãe, a gente ouvia mais as histórias da nossa mãe, né? Ela falando ali do pai, da família do pai, menosprezando, diminuindo. E aí a gente foi acumulando esse padrão de que, nossa, não presta nada do meu pai. E a gente fechou a torneira totalmente. Só que nós somos 50% do nosso pai. O espermatozoide não entrou lá, completando o óvulo. 50% é o óvulo, 50% é o espermatozoide. Então é incompleto se eu começar a recusar como foi em relação ao meu pai. E é batata, gente. A maioria das pessoas que chega aqui falando histórias do pai, que é menosprezando muito o pai, eu pergunto, essa história quem foi que contou? Foi a mãe, ou foi alguém da família da mãe. As pessoas não têm histórias, muitas das pessoas que chegam a mim não têm histórias contadas pelo próprio pai ou pela própria família do pai. E apagou, deletou da memória, deletou do consciente momentos positivos que viveu com o pai. Então, por isso que eu cavo aqui um pouco mais do pai, porque quando a gente cavar um pouquinho aqui a informação do pai, abrir um pouquinho a torneirinha do pai, a gente vai ficando mais, o coração vai amolecendo um pouco mais para a gente ter uma oportunidade de olhar para o contexto da nossa mãe. E uma oportunidade de liberar essa raiva toda que está guardada em relação à mãe. Porque a raiva é por causa de quê? A raiva da criança, tá? Não é uma raiva madura, não. Porque a gente, enquanto adulto, já tem uma consciência, já tem uma informação diferenciada. Mas a raiva da criança, ela é muito bem guardada, muito secreta. Para acessar, a gente precisa realmente estar numa postura de humildade. Precisa realmente estar numa postura de abertura para a vida, tá? Tem algo que muito forte que precisa estar movendo você para que você se abra para olhar para isso, certo? E aí a raiva que tem da mãe é por quê? Porque naquele momento, 4 meses de vida, quando eu tinha 1 ano de vida, 2 anos de vida, por que naquele momento essa pessoa que me alimenta, né, dava o peito, dava o alimento, ela me fez, ela me coagiu, o adulto sabe o que é essa palavra, mas a criança não sabe, o bebezinho não sabe, a escolher entre ela ou meu pai. Ela me fez ter que escolher entre uma parte de mim. Qual é a parte de mim que eu quero? Qual é a parte de você que você quer agora? Você quer seu braço direito ou seu braço esquerdo? Você quer sua cabeça ou seu intestino? Percebe que é uma coisa que não tem lógica a gente, enquanto adulto, raciocinar isso? Mas enquanto criança, nós ali, que ainda sequer nem falamos, nem temos ainda a palavra, nem temos ainda um raciocínio lógico, a gente é puro espírito ainda, né? Porque aos poucos a gente vai chegando aqui, a gente só capta as energias. E ali naquelas energias a gente captou o quê? Captou o quê? Muitos de nós. O ranço, uma raiva em relação ao pai. Só que eu quero destacar uma coisa aqui. Essa questão aí da minha mãe, por exemplo, ter ficado contra meu pai, a ponto de ter trazido para mim essa pressão de me sentir pressionada enquanto criança, enquanto bebê, a escolher um dos lados, e claro que a gente escolhe o da mãe, é culpa da minha mãe? Não é culpa da minha mãe, é algo já que vem do sistema. Já vem de algo lá atrás que nem adianta a gente querer ir pesquisar em onde começou isso. Onde foi que começou isso da mulher implicar com o homem, de ter depressão pós-parto, de querer acabar com a vida do bebê, de não querer nem olhar para a cara do homem, do pai da criança. Poxa, a mulher queria tanto aquele filho. A mulher queria tanto ter aquele filho. Aí quando tem um menino, não quer nem olhar para a cara do pai do filho. Isso é o sistema. Então a gente não está sozinha. Quando as coisas vão acontecendo na nossa vida, nós não estamos sozinhas. E quando a gente vai tomando essa consciência, a gente vai olhando para o que é essencial. E a gente vai saindo um pouco desse ego. Então essa raiva que existe da mãe é porque a gente teve que escolher ali que parte de nós queríamos. Nós queríamos, eu quero aqui a mãe porque ela está me nutrindo, ela me dá o alimento. E dos 0 aos 7 anos nós ficamos muito grudadas ali
é com a mãe. Muitos de nós ficamos grudados ali com a mãe. E dos 7 anos em diante, que seria o momento em que o homem, o pai, isso aí é uma característica biológica, tá, gente? As pesquisas já revelam isso, que é uma característica biológica, não sou eu que estou inventando, não, mas biologicamente, desde os tempos das cavernas, o homem, o masculino, que sai para caçar, sai para ver que lugar é mais propício para morar. Por exemplo, aquela caverna não estava dando mais certo aqui, porque começou a entrar cobra, e as cobras começaram a picar as crianças, matar as crianças. Aí o homem saía para ir ver outra caverna, né, uma mais segura. Ou então ia ter um enchente, aí ele era o homem que ia. E a mulher ficava ali cuidando dos filhos, cuidando da horta, cuidando das plantas. Então isso é histórico, tá na nossa biologia. Até a gente mudar aqui o cérebro reptiliano, né? Que é essa parte aqui que ainda conduz a gente no instinto, vai funcionar dessa forma. Então o homem, ele vai para o mundo. Então quando a gente não teve muita conexão com o nosso pai ali a partir dos 7 anos, ou seja, foi a nossa mãe que foi mostrar o mundo pra gente, o preço disso foi ela ter excluído o nosso pai, a gente não consegue abraçar muito a vida. A gente não consegue aqui ficar feita na vida, ficar feito na vida. Porque é difícil ir para o mundo. Então, no microcosmos, quando eu consigo acessar o meu pai, eu consigo ir para o mundo, eu consigo com que o negócio prospere, eu consigo com que as coisas fluam de uma forma mais agradável, sem ser tão cansativo, sem ser algo tão puxado. Não tem resistência. Mas quando eu tive essa restrição em relação ao meu pai, em relação ao meu masculino, eu fico bem travada na vida. Eu não consigo caminhar com a fluidez. Às vezes a gente pode até ver a pessoa, nossa, como ela flui na vida, vai saber a história dela com o pai. Pode ser que ela nunca nem tinha visto o pai biológico dela, mas internamente ela tem um pai, porque de repente o pai morreu, ela era bebezinha, o pai morreu e a mãe colocou ali sementes de quê? Falando como ela amava o pai, como tinha sido bom ali, o fato de ter conhecido o pai, o momento que viveu com o pai. Vocês percebem aí que existe uma diferença? Então é isso que eu quero deixar hoje aqui com vocês. Vamos fazer uma pequena meditação, bem breve aqui, para a gente perceber no nosso corpo o quanto nós estamos feitas na vida. Mas eu acho que eu já escrevam aí no caderno de vocês, na agenda, né, do celular, botando assim, eu estou feita na vida, para vocês lembrarem de repetir diariamente, todos os dias quando acordar, eu estou feita na vida, porque já traz uma sensação de que a torneirinha está abrindo um pouco mais aqui do lado direito, está abrindo um pouco mais aqui do lado esquerdo, e a gente vai se expandindo um pouco mais. Por quê? Quando eu tenho isso na minha essência de que eu estou feita na vida, eu consigo ter olhos para ver novas possibilidades, novas oportunidades de eu sair dessa crise que eu estou me encontrando agora, de eu sair dessa dificuldade, desse desafio que eu estou me encontrando agora. Oi, Manu, tudo bom? Quanto tempo? Uhul, vamos chegando, minha gente, maravilha. Então vamos fazer uma breve meditação para a gente encerrar aqui, né? Para a gente dormir com mais perspectivas positivas de como é esse ano 2021, que já começou a acelerar, porque hoje já é dia 7. Meu Deus! Fecha os olhos, vamos fechar os olhos. Respirar bem profundamente pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Inspire mais uma vez pelo nariz. Soltamos o ar pela boca. Começando a perceber uma calmaria interna, uma calma interna, uma serenidade interna. E simplesmente permita que venha a imagem mental a pessoa do seu sistema familiar a qual você está desconectada do fluxo de receber dela. Independente de ser seu pai ou sua mãe biológicos, pode ser alguém mais atrás, onde esse fluxo de vida foi quebrado, que terminou ressoando em momentos
em situações que fez com que nós sentíssemos um vazio ou a falta de algo. Então, respire profundamente, permitindo que venha a imagem dessa pessoa à sua frente na imagem mental. Se ainda não chegou com clareza essa imagem, respire mais uma vez, profundamente pelo nariz, soltando o ar pela boca. Então fale para essa pessoa enquanto olha nos olhos dela. Por você, eu faço algo de bom agora. E perceba como ela reage. Como ela fica ao ouvir isso de você? Respire e solte o ar. Percebendo o corpo. Perceba se o corpo agora está mais leve ou mais pesado. Mais confortável ou menos confortável. Inspire mais uma vez. Solte o ar, abrindo os olhos. Tudo bem? Eu aguardo vocês nos comentários me falando, ou então no direct, tá? Se for algo muito pessoal, vocês falam para mim no comentário e no direct quem veio para vocês. Para quem você faz algo de bom a partir de agora. E esse fazer algo de bom vai trazer cada vez mais essa percepção interna de eu estou feita na vida. Eu estou feito na vida. Um abraço coletivo. Até amanhã, às 21 horas.